E aí, galera do Renda Fixa Prática, aqui é Jefferson Figueiredo, gravando o vídeo da semana da planilha de curvas, planilha que visa auxiliar na tomada de decisão por um dos caminhos da renda fixa, pré-fixado, percentual do CDI e IPCA+, para assim vocês poderem tomar uma decisão consciente e calculada por um dos caminhos da renda fixa, que é o que realmente define a rentabilidade de qualquer ativo de renda fixa. Como é de praxe, estou com os três caminhos aqui de uma oferta real e antes de começar a análise, eu queria chamar a atenção, né, por isso que é bom o som estar sempre lendo os comentários dos seguidores. Eu recebi um questionamento, uma pergunta no Instagram sobre um patamar de taxa de um pré-fixado. O comentário dizia que tinha pré muito melhor. Então, eu acho que eu preciso esclarecer aqui, mais uma vez, qual é o propósito de toda essa montagem desse caminho, desse fluxograma aqui. Primeiro, essas ofertas são de ativos privados, de uma oferta de um banco específico. Cada banco tem um risco de crédito específico, então cada um vai ter uma oferta definida pelo seu grau de risco, seu grau de investimento. Então não dá para falar que tem uma taxa melhor sem avaliar as características de cada banco. O propósito aqui da planilha é ver qual caminho é melhor, se essa taxa ofertada pelo banco está acima da curva de título público, que é o mínimo, patamar mínimo a ser ofertado, isso a gente faz. A gente tem usado o Grows Up também, né, brutalizando as taxas de LCI e LCA, que são ativos isentos, para poder comparar com a curva de título público, que lá tem o pagamento do imposto, então lá não dá para fazer uma comparação direta, e lá não tem um benefício tributário. E a parte de risco de crédito a gente não faz. Quanto o banco está pagando acima da curva de título público, aqui não tem relevância, porque eu teria que fazer uma análise da capacidade de pagamento do banco, o rate do banco, enfim, é uma análise a mais, que de certa forma também tem importância, mas o quanto que ele paga acima do título público é a parte menor da análise. O que vai te definir o ganho, né, ao longo do investimento é o quanto o mercado está projetando, o quanto vão parar com as suas projeções para a trajetória da Selic e para o IPCA. Porque todos os dias o mercado negocia essas expectativas. O que uma entidade que muita gente fala marcação a mercado, na verdade a marcação a mercado é uma consequência dos negócios que ocorrem diariamente. Então, todo dia as curvas de título público, elas são colocadas em negócio e essas expectativas, elas se revelam, demonstram, na verdade, a trajetória da atuação do cupom na Selic Meta, porque se o mercado todo dia estima essa trajetória, e isso a planilha faz, e olhando, quando eu comparo a curva pré com a curva de títulos IPCA+, eu tenho também uma expectativa de inflação futura, que é chamada de inflação implícita. Então o mercado todo dia está negociando com inflação implícita, que na verdade ele não negocia, mas é o resultado do custo-oportunidade entre o pré e o IPCA+, e projeta as expectativas de atuação do cupom. É isso que a gente faz aqui. Se essa taxa pré é menor do que uma de outro banco, não é o propósito aqui. Aqui você precisa ter certeza que essa taxa ofertada está acima da curva, porque não faz sentido você adquirir um título privado pagando menos que um título público. O quanto é acima, aí seria o risco de crédito desse banco, careceria de uma análise das condições de pagamento, nível de risco. Um banco grande, por exemplo, oferece taxas menores porque a credibilidade e a capacidade de pagamento dele é maior. Muita gente vai questionar falar do fundo garantidor de crédito. Mas o fundo garantidor ele existe, mas ele é uma entidade
full, né? Assim, a depender da quebradeira do banco, ele vai garantir ali os 250 até 250 mil, mas existe um prazo para recebimento, então dentro desse prazo você não recebe remuneração a partir do momento que o banco decreta lá a não capacidade de pagamento. Então tem vários outros critérios, então não dá para dizer que isso é um risk-free, né? É livre de risco. Não existe isso, porque senão os bancos não teria diferença nas taxas dos LCAs. E elas existem porque elas também capturam os riscos de crédito de cada banco. Enfim, a Marília traz muitos vídeos, a Marília da Nord traz muitos vídeos lá falando do fundo garantidor de crédito, a importância de se analisar, né, os bancos, cada caso. Então, sempre bom acompanhar ela lá. Ela é feríssima aí na renda fixa. Beleza? Dando esse explanação inicial, vamos para essa análise desse CDB de 2 anos com essa oferta. Eu tiro lá do app do renda fixa direto, tá? No caso aqui eu busquei um banco específico, o Banco BMG, ele tinha várias ofertas aqui. Separei uma de cada caminho para um prazo específico. Então, a escolha deu para essa oferta até feita pelo Safra como distribuidor do Banco BMG. E as taxas que eu coloquei aqui para a gente comparar foram essas: 8,40, 14,52 e 112. É uma oferta real, tá? Como quem já me acompanha, eu estou no vídeo 111, então 111 semanas de análise, dão mais de 2 anos, tem um histórico muito interessante. Até para um instrumento de aprendizado é importante, né? E é gratuito, está lá aberto ainda esses relatórios. Mas eu não estou preocupado com o risco de crédito aqui, eu só preciso saber se está acima. Eu quero saber qual o caminho, qual a trajetória de Selic que está sendo colocada pelo mercado para esses 2 anos. Eu olho lá o futuro do DI, por isso que é tão importante olhar o futuro do DI, que aí eu vou ter como projetar aqui o DI e saber quanto é 112 disso, comparar com 14,52 da oferta e depois fazer a comparação com essa taxa de IPCA mais a inflação, que foi 8,40. Então vamos às contas. Primeira coisa, vamos ver quanto que o mercado colocou aqui para o CDI no período e a gente vai usar um cenário hipotético. Então vamos lá na planilha, eu já atualizei ela para dia 2. Então eu tenho aqui a de semana passada. Deixa eu colocar a semana anterior, que eu não sei se é ela que está aqui. Em algumas semanas eu coloco o foco, uso um cenário dovish, né, brando, um cenário mais duro, enfim. De uma semana para outra, houve uma queda aqui na curva de mercado em relação à projeção de semana passada. Então, vou ter que fazer ajustes aqui, aumentar os cortes. Tá, isso eu já fiz para adiantar o vídeo. Então, eu tive que aumentar aqui mais um corte de 50, já em 23. O mercado vem colocando esse corte já em 23 desse patamar de Selic, então acreditando numa contenção da inflação já para o patamar desejado, e então eu posso baixar a Selic para poder voltar a ter um patamar de Selic que seja mais razoável com o crescimento econômico. Não faz sentido taxas altas, apesar de eu trabalhar na renda fixa e ser da renda fixa. Eu não acredito que a gente deve ser um país rentista, deve ser um país produtivo, e para ser produtivo a gente precisa de um patamar de taxa mais suave, né? Não 14% aí praticamente, que é o que tem rodado atualmente. Mas não é propósito também aqui entrar muito na discussão econômica. Mas vamos nessa. Vamos trabalhar com os números e tirar conclusões para fazer os investimentos. Então eu tive que aumentar aqui e depois fiz um ajuste no final, aumentando um pouco a ponta mais longa lá com algumas altas. Essa parte mais longa seria como se fosse um prêmio de liquidez, né? O papel mais longo tem que ter
uma taxinha aí maior mesmo. Então vamos voltar lá, botar a projeção. Colocando a projeção dessa semana, eu sobreponho as curvas, então essa é uma possível estrutura de corte que o mercado colocou na semana. O papel que eu vou analisar vence aqui perto de julho, então eu vou tomar como referência esse July 24 aqui. Então o mercado negociou o CDI até lá 12,23, 12,14, tem uma diferençazinha aqui de 9 pontos que eu vou desconsiderar. Já está razoável essa estrutura de corte aqui, olhando esse vencimento. Então vamos lá? Então o mercado negociou a 12,23. Se eu usar o cenário de mercado, que é esse, é só aplicar o 112% de 12,23. Mas eu vou colocar um cenário que, vou brincar aqui com um cenário com não tantos cortes, tá? Digamos que o cenário hipotético analisado aqui, o patamar de Selic vai ter que ficar alto mais algum tempo. A razão disso é porque a inflação vai continuar surpreendendo para cima. Cenário hipotético, tá? Não é cenário pessoal, cunho sempre educacional. Então, o mercado, ao invés de começar com 2,50 aqui, vai começar só na reunião de agosto. Em 24 ele não corta nada. Então, ele vai cortar só 200 pontos. Vamos dizer assim. Então, o patamar para essa projeção deveria ser 12,86. Então, o CDI de projeção que eu vou trabalhar aqui, 12,86. Então, vamos ver quanto está 112, que é a taxa ofertada de 12,86. Vamos lá. A parte de CDI, ativo CDI aqui, 2,86, 112%. Dá 14,40. Então vamos lá. 14,40 já foi o resultado. 12. Já esqueci lá. Deixa eu ver lá de novo. 12,86. Então, 12,86. Então, me dá um ganho nominal no final de 14,40. O pré está 14,52. Um pouquinho acima. Então, como aqui é análise absoluta, eu vou considerar 14,52 como a taxa escolhida, o pré. Que é uma taxa que comporta um CDI que não cai tanto. Tá? Como isso aqui é projeção, expectativa, se o CDI cair mais do que isso, esse CDI médio futuro fica ainda menor. Lembrando que o mercado aqui, ó, o mercado negociou patamar menor de CDI. Só olha essa coluna aqui que traz o CDI negociado, 12,23. Então, vamos brincar lá também. Se fosse 12,23, esse vencimento não tem muita relevância aqui não, porque eu estou olhando a taxa em base anual. Eu preciso preencher aqui. Ele chegaria a 13,70, 112%. Então, é como que se um ciclo de corte, se não vier tão grande, conforme o mercado está colocando, favorece ainda mais o pré-fixado. Tá? Como que se esse pré aqui comportasse um cenário com menos dois cortes que o de 50 que o mercado colocou para esse vencimento. Então, estou no pré, agora vamos usar um cenário de inflação. Eu vou usar o cenário de inflação de mercado, que eu já olho as curvas aqui. Vou fechar essa planilha que eu não preciso mais. Esse aqui também eu vou fechar. Então vamos aqui em curvas. Já atualizei a curva de títulos públicos lá da Ambima, que trazem as taxas dos títulos públicos. Então, para esse prazo, setembro 24, eu tenho pré-público, né, título público 12,13, 6,45 IPCA+, 5,33 a inflação projetada
comparando esses dois títulos públicos pré e IPCA+. A minha oferta é 8,40, então está acima dos 6,45, então está condizente, um risco de crédito aqui, né? A taxa tem que ser acima, tem que embutir um risco de crédito, e o pré também a 14 está acima dos 12,13 que é ofertado pelo título público de vencimento equivalente. Vou usar essa inflação projetada, 5,33, tá? Então vamos lá. Aqui nas simulações, vamos na parte de PCA+, 8,40, 5,33 é a taxa, é a minha inflação em termos anuais, que eu escolhi aqui para simular, 8,40. Dá uma taxa em termo nominal, quando eu junto as duas coisas, a inflação que eu estou esperando, 5,33 mais 8,40, dão em termos nominais 14,18. Então 14,18 eu posso comparar com um pré que também é nominal. Não posso comparar direto. 33, 5,33 foi aqui 5,33. Então nesse caso aqui, o pré, olhando uma trajetória de Selic que ele não caia tanto como o mercado vem estipulando, tá? Ainda assim ele ficou menor que o pré. E comparando a inflação em termos anuais para os próximos 2 anos de 5,33 mais os 8,40 ofertados, dão 14,18, que ainda é menor que os 14,52. Então, nessa simulação educacional, lembrando, a gente tem o pré como opção melhor. Tá? Análise direta, calculada, baseada em números. Você tem o ideal é que você, quando adquirir esse ativo, se você está investindo ou se você está desfazendo para comprar outro ativo, guardar esses números das suas simulações, porque lá na frente você não vai lembrar, então você tem uma comparação. As minhas análises semanais, se repararem, eu coloco o vídeo de 2 semanas aqui, tá? Até para vocês terem o histórico, então tem todo um histórico aqui de como é que o mercado estava olhando as curvas naquele período que você adquiriu o ativo. Então é um instrumento educacional importantíssimo, prático e é skin the game. Dinheiro na veia que foi colocado, que definiu as simulações, que definiu as taxas e os preços. Beleza? Todo esse conteúdo histórico fica aí na gravação do vídeo e está com vocês aí. É importantíssimo que vocês olhem sempre. Forte abraço para todos, saúde e paz.